Você já ouviu falar de Maquiavel, o professor do diabo? Aquele que disse que os fins justificam os meios. A história real por trás desse gênio da filosofia é muito mais fascinante do que você imagina. Hoje, vamos desvendar a verdadeira história de Nicolau Maquiavel, o príncipe da filosofia. Nossa jornada começa em 1469, em Florença, na Itália. Foi lá que nasceu Nicolau Maquiavel. Pense na Itália dessa época, era o auge do Renascimento. Leonardo da Vinci e Michelangelo estavam pintando suas obras-primas, e a criatividade explodia por toda parte. Maquiavel cresceu nesse ambiente vibrante, mas sua família não era rica. Seu pai era um advogado com pouco dinheiro, então desde cedo ele aprendeu que a vida não era fácil. Florença, na época, era governada pela poderosa família Médici, os grandes patronos das artes. Mas o poder é instável, e em 1494, uma revolta popular expulsou os Médici da cidade. Uma nova república foi instaurada, e essa mudança de poder abriu uma porta para o jovem Maquiavel. Aos 29 anos, ele conseguiu um cargo importante, tornou-se secretário da segunda chancelaria da República. Não era um trabalho qualquer, era um cargo de poder. Maquiavel se tornou um diplomata e viajou por toda a Europa. Ele não era um turista, estava em missões cruciais, negociando acordos, formando alianças e espionando para sua cidade. Nessas viagens, ele conheceu as figuras mais poderosas de seu tempo, reis, papas, imperadores. Ele se sentou à mesa com eles, ouviu suas conversas e observou de perto como o poder realmente funciona. Ele viu a ambição, a traição, a crueldade e entendeu que a política não era um jogo para amadores. Mas a roda da fortuna, como ele mesmo diria, gira sem parar. Em 1512, 18 anos depois de serem expulsos, os Médici voltaram ao poder em Florença com a ajuda de tropas espanholas. E para Maquiavel, isso foi uma catástrofe. Como ele era um homem importante da República, os novos governantes o viam como um inimigo. Ele foi demitido de seu cargo, perdeu tudo. Pior ainda, foi acusado de conspirar contra os Médici. Embora fosse inocente, foi preso e brutalmente torturado. Depois de semanas de sofrimento, ele foi finalmente solto, mas sua vida estava arruinada. Foi proibido de participar da vida política e exilado em uma pequena fazenda de sua família. Imagine a cena: um homem que frequentava as cortes mais poderosas da Europa. Agora estava reduzido a cuidar de galinhas e conversar com lenhadores. Ele estava sem dinheiro, sem poder e sem futuro. O desespero era total. E o que uma pessoa faz quando perde tudo? Maquiavel fez o que todo grande escritor faz em tempos de crise. Ele escreveu. Todas as noites, ele tirava suas roupas sujas do campo, vestia seus trajes de diplomata e se trancava em seu escritório para conversar com os grandes homens da antiguidade através dos livros. E foi nesse exílio, movido pela frustração e pela genialidade, que ele escreveu sua obra-prima. Em 1513, ele terminou um pequeno livro chamado Príncipe. Não era um tratado de filosofia abstrata. Era um manual prático, um guia sobre como conquistar e, mais importante, como manter o poder. Sem rodeios, sem idealismo, sem discursos sobre moralidade. Maquiavel escreveu a verdade nua e crua sobre a política, baseada em tudo que ele viu em suas missões diplomáticas. As ideias do livro eram chocantes para a época. Ele argumentava que,
para um governante, é muito mais seguro ser temido do que amado. Ele defendeu a famosa ideia de que os fins justificam os meios, ou seja, um príncipe pode usar de crueldade ou mentira se for para manter o Estado seguro e estável. Ele dizia que um governante precisa ser metade raposa, para reconhecer as armadilhas, metade leão, para assustar os lobos. Maquiavel dedicou o livro a Lorenzo de Médici, na esperança de que sua inteligência fosse reconhecida e ele conseguisse um emprego de volta no governo. Mas seu plano falhou. Os Médici ignoraram o presente. O livro só foi publicado em 1532, 5 anos após a morte de Maquiavel. Ele morreu em 1527, aos 58 anos, pobre, esquecido e sem nunca ter recuperado sua glória. Mas a história não termina aí. Após sua morte, O Príncipe se tornou um dos livros mais lidos e influentes de todos os tempos. Ao longo dos séculos, líderes do mundo todo estudaram seus ensinamentos. Napoleão Bonaparte o lia constantemente. Dizem que Stalin e até mesmo Hitler tinham cópias em suas mesas de cabeceira. Mas não foram apenas tiranos. Políticos, democráticos, empresários de sucesso e estrategistas militares até hoje leem Maquiavel para entender a natureza do poder. O que Maquiavel fez foi revolucionário. Ele criou a ciência política moderna ao separar a política da moral e da religião. Antes dele, os livros sobre governo falavam sobre como um príncipe deveria ser virtuoso, justo e bom. Maquiavel disse esqueça-misso. Vamos falar sobre como as coisas realmente são. Ele não estava dizendo que os líderes deveriam ser maus, mas que o poder tem suas próprias regras, e quem não as entende, fracassa. Por isso, ele foi chamado de maquiavélico, um adjetivo que virou sinônimo de alguém traiçoeiro e sem escrúpulos. Mas será que ele era mesmo diabólico? Ou ele foi apenas o primeiro a ter a coragem de dizer a verdade sobre o poder? A verdade de que o poder é amoral, não é nem bom nem mau. Ele simplesmente é uma força que precisa ser compreendida e dominada. A vida de Maquiavel nos ensina uma lição poderosa. Às vezes, é nos nossos piores momentos, nos nossos exílios e fracassos, que criamos nossas obras mais geniais. E a sua obra nos desafia até hoje. E você acha que Maquiavel estava certo? O mundo da política realmente funciona como ele descreveu? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se você gostou de mergulhar nessa história e quer mais filosofia que transforma a maneira como vemos o mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.